Olá, tudo bem? O assunto da aula de hoje é sobre modelagem de casos de uso. O objetivo dessa aula é definir os conceitos e os elementos que compõem o diagrama de casos de uso e bem como a sua documentação, entre elas a descrição resumida, cenários e fluxo de eventos. A modelagem de casos de uso ela é composta por diagrama de caso de uso, mais a documentação, a especificação do sistema. Essa documentação ela pode ser em formato de cenários ou de fluxo de eventos. E, além disso ainda, nós fazemos uma descrição resumida que pode ser no formato de tabela ou mesmo textual. Então, dentro da modelagem de caso de uso, o objetivo é você capturar e comunicar o comportamento desejado que o sistema que você irá desenvolver está sujeito, né? Então, a ideia é identificar quem vai interagir com o sistema ou o que irá interagir com o sistema, já que os atores podem ser pessoas ou mesmo sistemas ou outros objetos, né? E o que o sistema deve fazer. E o sistema, o que ele deve fazer, nós vamos identificar através dos próprios casos de uso. Então, só reforçando, o diagrama de casos de uso é parte da modelagem, bem como a especificação. A documentação também é parte da modelagem, ou seja, o modelo de caso de uso ele é composto pelo diagrama mais a documentação desse diagrama que você desenvolveu. E quem lê, quem utiliza os casos de uso? Todos utilizam o caso de uso, sejam os clientes em que vão poder verificar os elementos que eles vão interagir. Então, através dos clientes, eles vão poder atuar mediante todas as funcionalidades, vão poder identificar as funcionalidades do sistema que realmente serão implementadas. Aqui o cliente, eu estou dizendo que é quem está contratando para o desenvolvimento de sistemas. E o usuário é quem de fato irá utilizar o sistema. Tanto um quanto o outro podem, através do caso de uso, dos diagramas de caso de uso, verificar então essas funcionalidades que o sistema irá implementar. Da equipe de desenvolvimento, todos os atores podem fazer a leitura e podem utilizar esse diagrama, né? Entre eles, o pessoal, a equipe que desenvolve os testes do software, o projetista, seja o projetista das interfaces ou mesmo o projetista da parte de implementação, da implantação do sistema, os especificadores de requisitos que fazem o levantamento das informações dos requisitos, a equipe da documentação e o gerente do projeto. Quais são os principais benefícios da modelagem de casos de uso? Então, ele é utilizado para comunicação com o usuário final, ou com o cliente, e com especialistas da área do software, né? do domínio do que você está desenvolvendo o software, da área de domínio. Né? Então, a partir de um modelo de caso de uso, você já consegue ter uma previsão do tamanho, da quantidade de tempo que será necessário para o desenvolvimento, bem como a equipe, né, os recursos que serão necessários, o que vai gerar um contrato de aceite desse sistema. Então, através do levantamento de casos de uso, você já tem uma possibilidade de definir um cronograma para o teu projeto, né? Aqui eu coloco, inclusive, um aceite nos estágios preliminares do desenvolvimento do sistema, porque você já consegue estabelecer um valor para o desenvolvimento desse sistema, bem como o tempo, então, previsto para o término. É utilizado para identificar quem irá interagir com o sistema, ou seja, quem vai utilizar o sistema, quem vai estar interagindo com as interfaces do sistema, o que o sistema deverá fazer, então, quais são os principais módulos do teu sistema, quais são as principais funcionalidades. No diagrama de caso de uso, nós não identificamos como cada um dessas funcionalidades serão desenvolvidas, mas sim o que o sistema desenvolve. Por exemplo,
nós podemos identificar como casos de uso num sistema de venda de produtos, o que ele vai fazer o sistema? Ele vai ter um módulo para fazer a venda, um módulo para entrar com os produtos, cadastrar os produtos, um módulo para cadastrar os clientes, um módulo para cadastrar os fornecedores e assim por diante. Então, eu tenho uma visão geral das principais funcionalidades, e não como cada uma delas funciona, porque isso é feito em outros diagramas. Nós temos que lembrar sempre que a modelagem é orientada ao objeto utilizando a linguagem UML, né, utilizando a UML, ela tem inúmeros, são praticamente 13 diagramas, entre eles você tem aqueles que são específicos para modelar o como fazer. Diagrama de casos de uso modela o que o sistema irá fazer. E também você consegue identificar, através de um diagrama de casos de uso, as interfaces que o sistema deverá possuir. Interfaces para entrada de dados e também para saída. Por quê? Porque a partir do momento em que você define quem são os atores, você começa também a definir onde esses atores estarão, de que maneira que eles estarão utilizando o sistema, se vão estar em pé, se vão estar em trânsito, em movimento, se vão estar sentados numa mesa, e aí você já consegue também modelar ou começa já a definir um projeto de interfaces para o sistema. Então, o projeto de interfaces, bem na verdade, ele é o resultado da modelagem do teu casos de uso. Então, após você fazer um diagrama de casos de uso e modelar toda a documentação, você tem como já implementar um protótipo das suas interfaces. E também, o modelo de casos de uso é utilizado para verificar se todos os requisitos necessários para o desenvolvimento do sistema foram entendidos. E como que você faz isso? A partir do momento que você tem a modelagem, como eu mostrei antes, o cliente e o usuário podem verificar se tudo que se pretende com o sistema foi contemplado, se ele foi identificado como casos de uso, né? E também é possível verificar se a equipe de desenvolvimento entendeu os requisitos. Requisitos esses levantados com o seu usuário através de diversas técnicas, né? A saber, nós temos levantamento de requisitos que podem ser feitos por entrevistas, podem ser feitas também um levantamento de requisitos por observação, então você fica num determinado local e observa como funciona aquela atividade, por exemplo, de venda, né? Pode ser por pesquisa, pode ser também por workshop, por seminários. Então, nós temos aí diversos formatos de levantamentos de requisitos que podem e devem ser utilizados para se fazer o diagrama de casos de uso, para você levantar as informações necessárias para a implementação do diagrama de casos de uso. Então, o objetivo do diagrama é comunicar a funcionalidade e o comportamento do sistema para o cliente ou usuário final. Então, o que você vai ter ao final do diagrama de caso de uso são os principais módulos, as principais funcionalidades do teu sistema relacionado com quem irá utilizar cada uma dessas funcionalidades. Um diagrama de casos de uso não é um repositório de dados, por isso não há ligação entre os casos de uso. Existem somente 3 tipos de relacionamento entre casos de uso, que são o extend, o include e um tipo de especialização, como se fosse a mesma notação da herança. Tá? Então, tirando essas 3 formas de implementação, você não utiliza o diagrama de casos de uso fazendo como se fosse um fluxograma entre eles. Né? É diferente de você ter um fluxograma. Aqui não, você só define quem vai interagir com o sistema e qual a funcionalidade do sistema. É para que você tenha realmente um dimensionamento do que o sistema irá ter, quais são os principais, então, como eu já repeti várias vezes, as principais funcionalidades. E um diagrama de casos de uso também não pode ser confundido com um diagrama de fluxo de dados da análise estruturada de sistemas. É muito comum fazer uma relação,
até porque na análise estruturada de sistemas, o primeiro diagrama que se implementa após o levantamento de requisitos é o diagrama de fluxo de dados. Na orientação objeto, através da UML, o primeiro diagrama que se implementa após o levantamento de requisitos é o diagrama de casos de uso. Somente são essas as similaridades. O restante, a forma com que você faz a leitura dos diagramas, as representações gráficas de cada um deles são completamente diferentes, inclusive a finalidade. Tá? Então, alguns conceitos importantes em relação ao diagrama de casos de uso. Nós temos o ator, que é quem vai interagir com o sistema, quem vai utilizar o sistema. Esse ator pode ser uma pessoa, pode ser um equipamento, por exemplo, um sensor de temperatura, e que a partir do momento em que você atinge este sensor uma determinada temperatura, ele dispara uma mensagem para o sistema que vai iniciar algum processo, como, por exemplo, ligar o ar-condicionado. Então, nesse caso, o ator seria esse sensor de temperatura e o caso de uso seria ligar o ar-condicionado. Caso de uso, a definição é uma sequência de transações, ou seja, uma sequência de ações realizadas no sistema, os quais resultam em valores mensuráveis para um ator em particular. Um caso de uso, ele tem um início, meio e fim num mesmo período de tempo, numa sequência única. Não é algo que você inicie num momento, aguarda um resultado para daí continuidade em outro momento. Né? Então, você acaba definindo casos de uso como essa sequência de ações que ela tem um início, meio e fim num tempo único. Por exemplo, né? Quando você faz um caso de uso, você define um caso de uso como sendo um cadastro de produtos, você está dizendo o seguinte: o funcionário de uma loja, ele é responsável por fazer o cadastro do produto, o cadastro desses produtos. Então, quais são... esse é o caso de uso, cadastrar produto. Qual seria a sequência de ações para fazer um cadastro de produtos? Então, primeiro, ele vai digitar o código do produto, o sistema vai consultar se o produto já está cadastrado, o funcionário irá preencher as informações do cadastro, como nome, descrição, vai informar a quantidade de produtos que ele está cadastrando e o valor de compra. E também ele pode informar um valor de venda deste produto. Após concluído toda essa entrada de dados, o funcionário clica no botão confirmar e o sistema grava as informações. Então, veja, eu tive um início, né, que foi ele fazer a pesquisa, o durante, que foi ele fazer a entrada de dados, e ele terminou com a gravação. Por isso que ele é um único caso de uso, que é cadastrar produtos, porque dentro dele tem uma sequência de ações, que é pesquisar, que é verificar se o produto já estava cadastrado ou não, entrar com os dados, gravar essas informações. Né? Também é importante ressaltar que quando você define um caso de uso, você pode ter, às vezes, a mesma funcionalidade. Então, por exemplo, cadastrar cliente. Eu posso ter um cadastrar cliente que seja feito pelo cliente através da internet, e eu posso ter um módulo de cadastrar cliente que seja feito na loja pelo funcionário, não é pela web. Esses dois cadastros, apesar dos dois fazerem praticamente a mesma coisa, que é cadastrar cliente, ter a mesma funcionalidade, eles vão ser de atores diferentes. Por quê? Porque a interface é diferente, porque eles vão ter algumas verificações particulares, tanto do que diz respeito ao cliente, que possivelmente vocês vão ter que fazer uma validação posterior a esse cadastro, quanto você vai ter algumas especificidades quando for o cadastro feito diretamente pelo funcionário. Nesta situação, nós vamos ter dois casos de uso, porque eles são utilizados por atores distintos. Nós nunca temos o mesmo caso de uso com dois atores interagindo ao mesmo tempo. Um conjunto de casos de uso é o que a gente define como sistema.
Então, retornando aqui na tela, no cadastro anterior aqui que eu tinha mostrado, nesse slide, vocês percebam que eu tenho ali um conjunto de casos de uso, né? Então, eu tenho aqui 3 casos de uso, e o conjunto desses casos de uso é o que determina o sistema. Tudo aquilo que não for um caso de uso significa que você não está implementando. Uma vez definido um elemento como sendo ator, você também está definindo que você não irá implementá-lo. Claro, se você tem um ator como pessoa, você não está implementando um sistema pessoa. Se você tem um ator como um sensor de temperatura, você está dizendo que ele não faz parte da implementação do sistema que você irá desenvolver. Mas muitas vezes o ator pode ser um sistema também, né? Então, por exemplo, o sistema de compras, né, de compra e vendas de uma loja, ele manda os boletos, as informações para gerarem boletos no banco, né? Então, lá no banco, eu vou ter que desenvolver um sistema em que ele vai pegar as informações recebidas por esse sistema de emissão de compra e venda para emitir os boletos no banco, certo? Então, o ator podem ser pessoas, podem ser objetos, né? Mas também podem ser sistemas. Então, vamos voltar lá, dando continuidade. O modelo de casos de uso é um modelo de todas as funções pretendidas de um sistema, ou seja, um conjunto de casos de uso, os seus atores, bem como a documentação. Então, reforçando, né, o que eu já tinha falado anteriormente, um modelo de caso de uso ele é composto por diagrama de caso de uso, que é onde você vai ter as funcionalidades do sistema, vai ter as pessoas, os atores, melhor dizendo, que vão interagir com o seu sistema, sejam eles pessoas, produtos ou sistemas, e além disso, desse diagrama de casos de uso, você tem a documentação, que é realizada através de cenários ou de fluxo de eventos. E quem são esses elementos? O que são esses elementos? Então, o primeiro deles é o ator. O ator, quando você define uma pessoa, um produto ou um sistema como sendo ator, você está dizendo que ele está fora do sistema, que ele não será desenvolvido por vocês, né? O ator, ele representa papéis que um usuário do sistema pode desempenhar no sistema. Então, eu posso ter uma pessoa que assume mais de um papel naquele sistema. Seria o equivalente a um sistema, por exemplo, como o Moodle, em que você tem vários níveis de usuário. Você pode ter uma mesma pessoa, por exemplo, a Sandra Amara, em que ela assume o papel de professor para a disciplina DS 230. Ela assume o papel de professor para a disciplina DS 250. Mas ela pode assumir um papel de aluna para um curso de extensão sobre objetos de aprendizagem. Pode assumir o papel de coordenador de uma oficina sobre materiais didáticos. Então, uma mesma pessoa assume diferentes papéis dependendo com qual caso de uso ela vai interagir. Tá? Então, por isso que aqui o ator ele é definido não pela pessoa que é utilizado, mas sim pelo papel que essa pessoa desempenha. Você pode ter num sistema vários atores, mesmo que ele esteja sendo utilizado por uma ou menos pessoas, né, do que você tem em número de atores. Tá? Então, os atores nos ajudam, além de fazer essa identificação de quem irá utilizar o sistema, né, até para que você possa definir níveis de segurança, de acesso, e também lembrando sempre que são esses produtos, essas pessoas, esses sistemas que interagem com o sistema que você estará desenvolvendo. Tá? Então, podem ser representados por vários desses tipos que eu já havia citado anteriormente. A representação na OML, nós temos dois formatos, né, como Stickman, ou esses bonequinhos, palitinhos, né, em que você tem ali mais de um ator. Aqui nesse exemplo, eu peguei um exemplo de um livro, mas eu preciso corrigir, ele está com um erro de notação, né? Mas você tem a representação do Stickman,
e logo abaixo o nome, que representa o papel que aquele ator está desenvolvendo. Então, nesse caso, eu tenho um atendente, eu tenho um que é o cliente. Ou então ele pode ser representado como no formato de uma classe, e você coloca um estereótipo chamado actor, né? Logo em cima com essas duplas, os símbolos de maior e menor, como está ali aqui na tela, né? Aqui. Então, ele fica nesse formato. Ou seja, vocês vão encontrar tanto essa representação quanto a representação de classes. Nós iremos utilizar a do Stickman na nossa disciplina. Tá? Então, alguns exemplos para atores. O Sérgio vai atuar como estudante para utilizar um determinado sistema para se registrar, para se matricular em cursos. A Simone também vai atuar como estudante para se registrar em cursos. Ou seja, tanto o Sérgio quanto a Simone são estudantes. Então, o que eu vou ter definido como ator? Eu tenho um ator chamado estudante e que esse ator interage com o módulo de se matricular num determinado curso, fazer um registro no determinado curso. Né? Então, um usuário pode atuar como N atores. A Simone, além de atuar como estudante para fazer registro, ela pode atuar como professora para, por exemplo, lançar notas numa outra disciplina. O exemplo que eu tinha dado anteriormente. Tá? E também eu posso ter uma pessoa que tem acesso, por exemplo, o João, a mais de um caso de uso e outra por um só, por exemplo. Né? Então, é mais fácil exemplificar aqui. Vamos supor, eu tenho o João, que é operador do sistema. A Maria também é operadora do sistema. Os dois são operadores do sistema, ou seja, os dois podem imprimir relatório diário. Porém, a Maria, além de ser operadora do sistema, além de ser funcionária do banco, ela também é cliente. Então, ao invés de eu ter aqui um ator em que identifique que tanto o operador quanto o cliente vão fazer saque, na verdade, o que a gente define é o seguinte: somente o operador pode imprimir relatório diário. O cliente, somente ele pode fazer saque. O caso da Maria, ela tem acesso como operador para imprimir relatório diário e também tem o acesso como cliente. Ou seja, ela assume o papel de operador ao imprimir o relatório diário, ela assume o papel de cliente para efetuar um saque. Então, a gente começa aqui já a trabalhar com as hierarquias, já com os níveis de acesso dentro do sistema. Casos de uso já definem uma sequência de ações a serem executadas, como eu havia explicado anteriormente. Então, é através do caso de uso em que você vai modelar a comunicação entre os atores com o sistema, os casos de uso, por isso, que resultam em interfaces, né? Ele é iniciado sempre por um ator, você nunca vai ter um caso iniciando do zero, sempre vai ser iniciado por um ator, e ele é composto de uma sequência de ações, o que eu chamo aqui de fluxo de eventos completos. Então, você tem uma sequência de ações, um fluxo de eventos que é significativo para aquele sistema e que tem aquele início, meio e fim dentro de uma temporalidade. Então, todos os casos de uso juntos constituem o que a gente chama de sistema. Tá? Entre os relacionamentos, nós podemos ter um relacionamento que a gente chama de comunicação, de extensão, ou extend, de inclusão, ou include, e aquele que nós chamamos de herança, ou de especialização. Entre casos de uso e ator, ou entre ator e casos de uso, nós utilizamos sempre o relacionamento do tipo comunicação. Entre atores, nós utilizamos somente o da herança, que é para identificar se há uma hierarquia. Isso se necessário. Né? Entre casos de uso, nós podemos utilizar o formato de extensão, de inclusão e de herança. Então, vou mostrar para vocês cada um desses modelos. A associação ou comunicação é um tipo de relacionamento entre atores e casos de uso. Quando você coloca ele nesse formato com uma seta dizendo ele sai do administrador, quer dizer, o administrador do banco vai abrir a conta corrente, você está dizendo que ocorre nessa direção a informação. Se você não colocar a seta, só deixar uma linha
contínuo, só uma linha, né, sem a pontinha da seta, também é correto. Mas você está dizendo que o administrador do banco pode abrir uma conta corrente e esse módulo pode até retornar alguma informação para o administrador. Então, ele tem essa interpretação mais ampla, né, em relação ao tipo de associação. Tá? Mas é uma forma de comunicação também. A extensão, ela já vem de uma condição em que um caso de uso, o caso de uso de extensão, ele só será executado mediante uma condição, né? Então, se eu tiver um if, né, um se. Então, vamos supor aqui nesse exemplo, eu tenho efetuar venda, provavelmente aqui não apareceu, mas eu tenho aqui um ator do tipo funcionário que efetua a venda, e ao efetuar a venda, se o cliente for VIP, calcula o desconto para cliente VIP. Se ao efetuar venda o cartão tiver problemas, né, seja por uma conexão ou qualquer outro motivo, então somente nesse caso de conexão vai aparecer essa mensagem, falha na comunicação do cartão. Então são casos de uso que eu quero demonstrar, que eu quero enfatizar no meu diagrama, que eles são resultantes de uma condição, de uma exceção, de um caso especial que ocorra aqui dentro desse fluxo, dessa sequência de ações que fazem parte do efetuar venda. Tá? E, por outro lado, nós temos o tipo include, ou inclusão, né? Que aí nós temos aqui um caso de uso sendo utilizado por 2 ou mais casos de uso. Então, aqui também faltaram os atores. Eu vou ter aqui um ator chamado Secretaria do Curso, responsável por matricular aluno. Eu tenho o aluno, que pode emitir histórico escolar. Tanto no módulo, aqui na funcionalidade, na sequência de ações aqui, de matricular o curso, quanto na sequência de ações para emitir histórico, eu tenho uma funcionalidade aqui que é validação de matrícula. Né? O que vem a ser a validação de matrícula? Ele vai verificar, por exemplo, lá no sistema, se aquela matrícula que foi digitada ela é correta, se ela existe. Então, a Secretaria Acadêmica, ao fazer a matrícula de um aluno num novo curso, ela digita o código de matrícula. O sistema vai verificar se essa matrícula existe e retorna o nome do aluno. E aí continua o processo de matrícula do aluno. Por outro lado, o aluno, ao solicitar a emissão do histórico escolar, ele digita também o seu código de matrícula. O sistema vai verificar se esse código de matrícula existe e vai retornar o nome do aluno. E ele aí prossegue com as ações para emissão de histórico escolar. Então, vocês percebam que tanto um quanto o outro compartilham desse mesmo módulo. Ou seja, dessa maneira, eu estou enfatizando para a equipe de desenvolvedores que está lendo esse caso de uso, que estarão lendo esse caso de uso, que aqui eu posso implementar uma função que será utilizada tanto para matricular aluno, quanto para emitir histórico. Ou seja, essa função ela é chamada daqui da matrícula de curso, eu chamo validar matrícula, quando emitir histórico, eu chamo de validar matrícula também. Tá? Então, era para fazer essa referência, enfatizar que eu tenho uma funcionalidade comum a 2 ou mais casos de uso. Prestem atenção sempre na sequência, na direção das setas e também na sintaxe. Tá? Vejam que ela é uma linha tracejada com a setinha aberta dessa maneira, como se fosse um Vzinho. Então, no caso do include, ele aponta para o caso de uso que é comum. No caso do extend, a setinha tracejada, ela aponta para o caso de origem, caso de uso de origem, ou seja, aquela que, se o cliente for VIP, aí chamo de extensão. Tá? Então, percebam aqui que essa ordem, né, com que você coloca a sintaxe, ela faz diferença na hora da leitura do diagrama. Tá? E, por fim, nós temos um relacionamento do tipo generalização ou herança, né?
alguns chamam também de especialização. Por quê? Porque você tem aqui, dentro da mesma ideia, da mesmo conceito de que você usa a herança para classes, em que um determinado elemento aqui especialista, ele tem atribuições a mais do que o ator B. Então, tudo que o ator B, nesse caso, tem de acesso, o ator A também tem, e mais alguma coisa. Então, vamos supor, aqui eu tenho o caso do cliente que tem acesso a fazer o saque, e aqui eu tenho o ator, que seria o operador do caixa, que além de ele poder imprimir um relatório, ele também consegue fazer saques. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, tudo que o ator B faz, o ator A também. Só que o ator faz coisa A, faz a mais. Tá? Ele tem mais acessos do que o ator B. Então, precisa sempre prestar atenção se vocês vão utilizar essa anotação, porque sempre que vocês colocarem aqui o especialista, herdando características desse outro que é o geral, por isso que se chama, alguns chamam até essa anotação de gen-spec, né, de generalização e especialização. Esse é o mais genérico e esse vai ter todos os acessos desse mais os dele. Também, novamente, prestem atenção na anotação, uma linha contínua e um triângulo, em que ele está ligado com o elemento, com o objeto que representa o todo. Então, aqui, tanto para atores, quanto eu tenho também para casos de uso, para os casos de uso em que eu também posso usar herança. Então, aqui, pagamento com débito em conta é uma forma especializada de se efetuar pagamento, como também eu tenho pagamento com cartão de crédito. Tá? Então, são esses os tipos de relacionamento que vocês vão encontrar. O de comunicação, esse daqui de generalização, herança ou especialização, o gen-spec, né? O extend e o include. Tá? Além disso, existem alguns outros elementos que são a mais, que são complementares e que podem ser utilizados, como, por exemplo, utilizar pacotes, né? E aí, também nós temos, dentro dessa ideia, de utilizar o pacote, vocês podem colocar na documentação ele nesse formato. Então, a secretaria tem o controle acadêmico, acesso ao controle acadêmico, e aí numa outra página, para que você, né, muitas vezes são muitos elementos no mesmo diagrama, para você conseguir colocar isso em várias páginas, você faz o detalhamento dessa maneira num outro local. Então, veja, dentro do controle acadêmico, eu tenho cadastrar aluno, matricular aluno e emitir histórico escolar. Todos esses casos de uso são acessados pela Secretaria Acadêmica. Para a secretária, quando eu quiser demonstrar isso, para não ter que repetir sempre, eu só demonstro o pacote. Então, eu vejo vocês depois. Até mais!